Quero cumprimentá-los mais uma vez com a graça e com a paz do Senhor. Amém. Aqueles que puderem, fiquem de pé e abram comigo suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, e nós vamos ler o versículo de número 1 até o versículo de número 11. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, e vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 11. Quantos acharam? Quantos não acharam, digam misericórdia. Enquanto os irmãos abrem para acompanhar a leitura, apenas uma rápida explicação. Ontem o nosso computador principal deu um probleminha e aí não foi possível fazermos backup das coisas para a projeção do culto, tanto de ontem, de celebração a Deus pelo aniversário dos homens, como também o culto de hoje. A irmã Mônica correu para conseguir trazer o computador, foi uma bênção, mas se Deus quiser e permitir, no próximo domingo já estará normalizado. Faça essa observação para que os irmãos, as pessoas que nos visitam possam compreender. Então, o Evangelho segundo Lucas, capítulo número 5, versículos 1 a 11, assim nos diz a palavra do Senhor. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E, arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar e vamos suplicar a Ele que fale aos nossos corações. Sim, Senhor, te suplicamos encarecidamente que o Senhor fale conosco. Nós reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos que somos como panos velhos sendo remendados por pedaços de panos novos. E se não for a Tua graça, se rompem. Ó Deus, ajude-nos a ouvir a Tua voz, não apenas a leitura da Tua palavra, mas a voz do Teu Espírito, aplicando-a aos nossos corações. Que o Senhor alimente o Teu povo aqui reunido, que o Senhor fale ao coração daquele que está aqui, daquela que está aqui e que ainda não firmou o compromisso de te servir, de te seguir. Ó Deus, que o Senhor fale com cada um de nós, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da minha pequenez, da minha pobreza, e que o Senhor me conceda intrepidez vinda do alto, para que o Senhor fale ao Teu povo diretamente e eu seja apenas um canal, um instrumento nas Tuas mãos. Assim eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Por favor, podem sentar.
Eu acho que eu vou ficar velhinho, mais do que eu já sou. E eu nunca vou deixar de me encantar com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é, na minha concepção, e eu acho que eu não estou sozinho nesse pensamento, extraordinária. Ela vai comunicar verdades eternas, usando uma linguagem que nós podemos entender. Ela vai, por exemplo, usar o exemplo de um pequeno pastor de ovelhas para comunicar verdades muito preciosas acerca do Redentor. Ela vai usar uma situação inusitada como essa, de uma colônia de pescadores, para falar coisas eternas ao coração da igreja. É uma situação que envolve uma atividade muito antiga, talvez tão antiga quanto a própria existência humana, a pesca. A pesca é praticamente instituída quando Deus cria o homem e a mulher lá no Éden e diz que, dentre outras coisas, aqueles animais aquáticos serviriam de alimentação para a humanidade. Portanto, nós olhamos para a própria Bíblia e vemos a pesca como uma das atividades alimentares mais antigas da história humana. É impressionante isso. Desde sempre existe a pesca como fonte de subsistência e de alimentação para famílias. Famílias, até o dia de hoje, pescam para se alimentar, para ter o que comer. Famílias pescam e levam o produto da sua pesca para o comércio, para então vender e, através do dinheiro auferido, comprar outros alimentos, outras mercadorias. A pesca é muito antiga. E quando nós vamos observar a arte da pesca, nós vamos ver que a pesca ela pode ser desenvolvida de várias maneiras. Existem várias maneiras de se pescar e talvez eu esteja aqui diante de exímios pescadores. Me parece que tem um diácono aqui que gosta muito de pescar. Você pode pescar de linha, você pode pescar de vara, você pode pescar de armadilha ou de rede. São técnicas, cada uma delas incríveis. Quem sabe aplicar essas técnicas é uma atividade muito bela. A pesca, ela é uma atividade tão extraordinária que ao longo do tempo ela deixou de ser apenas uma prática para a alimentação da humanidade e passou a ser um meio de recreação. Existe hoje, por exemplo, a pesca esportiva, e você vai entender por que tudo isso está sendo dito. As pessoas pescam como recreação, para relaxar. A pesca chegou a se tornar uma atividade nobre, de maneira que chefes de Estado, presidentes, são conhecidos por terem lagos particulares e uma grande quantidade de seguranças enquanto eles vão pescar para relaxar. Há grandes torneios espalhados ao redor do mundo e milhões são gastos em materiais, em equipamentos, em barcos, em equipamentos caríssimos, e ainda outros milhões são pagos como premiação nesses torneios. Por que digo isso? Porque aquilo que foi dado à humanidade como uma fonte de subsistência acabou se tornando um meio de se orgulhar. Os homens se orgulham por serem pescadores. Eles se orgulham por serem exímios artistas da pesca. Eles expõem, quanto maior o peixe ou mais difícil de pegar, eles expõem como se fossem seus troféus particulares e conta a lenda que cada um que pega o peixe maior e cada um que conta uma história mais extraordinária. O fato é que a pesca se tornou uma cultura. Nessa passagem, nesse texto que nós lemos, nós temos um fato extraordinário que aconteceu numa comunidade de experientes pescadores. E que fato extraordinário foi esse? Um certo carpinteiro da cidade de Nazaré, ele não era pescador, ele era carpinteiro, ele queria ensiná-los a pescar. Olhe para a sua Bíblia, a partir do versículo 1, por favor.
O texto nos diz que aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Lago de Genezaré, diz o versículo 1. Também pode ser traduzido, ou como era conhecido, oásis de príncipes. Era uma região extremamente rica, próspera, era realmente um oásis. Mas também esse lago de Genezaré era conhecido por dois outros nomes, que talvez sejam mais familiares para você. Mar de Tiberíades e também Mar da Galileia. Lucas identifica esse local de maneira que o seu público grego, que é o objeto deste evangelho, possa identificar, possa saber exatamente onde ficava este lugar, este lago para os gregos, este mar para os judeus. O Senhor Jesus está nesta região e ele continua o seu ministério de proclamação da palavra de Deus. Agora, Jesus está fora da sinagoga, ele está ao ar livre, mas a sua pregação, o conteúdo e a eficácia da sua pregação permanece a mesma. É uma pregação cheia de autoridade, é uma pregação que atraía as pessoas para ouvir a mensagem do Evangelho através dos lábios do Senhor Jesus Cristo. E aqui nessa passagem, no versículo 1, é dito que essas pessoas o pressionavam exclusivamente com o intuito de ouvir a palavra de Deus. Poderia ser traduzido como, literalmente, como a palavra que procede. A pregação de Jesus era uma palavra que procedia da boca do próprio Deus. Essa era a concepção daquelas pessoas e por isso que esse tumulto estava ao redor de Jesus. As pessoas queriam ouvir a voz de Deus através dos lábios de Jesus. A multidão não tinha outro objetivo. Ela só queria fazer isso, ouvir a voz de Deus. E eu quero, antes de passar para o versículo 2, fazer aqui uma pergunta a você. Você tem se aproximado de Jesus? Você tem importunado a Jesus? Caso sim, deixe-me então lhe fazer uma segunda pergunta. Se você tem batido a porta de Jesus, quando você bate a porta de Jesus, quando você o importuna, quando você o espreme, quando você o pressiona, quando você diz, Senhor, qual é o intuito? O que leva você a fazer isso? Qual é o objetivo principal do seu coração e da sua vida? É ouvir a palavra de Deus? Ou é pedir a Ele que faça algo especificamente que você quer ou que você acha que você precisa? Essa multidão, aqui nessa passagem, está o pressionando porque precisava, porque queria ouvir a palavra de Deus. Então, o versículo 2 e 3, o Evangelho nos diz que então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. O texto é muito claro. Jesus encontra 2 barcos. Eles estão parados, estacionados ali próximo à praia. E os pescadores, eles estão limpando, eles estão reparando as redes. Porque assim como acontece até hoje, nem sempre o que vem na rede é o que o pescador quer. Às vezes vem objetos que cortam e que trazem um prejuízo. A rede precisa ser preparada, limpa e aprontada para a próxima pescaria, para a próxima tentativa. E eles estão fazendo isso. Então, o Senhor Jesus, vendo aqueles barcos, ele entra naquele que pertencia a Pedro e ele lhe pede. Ele pede esse barco para que ele pudesse servir de púlpito, para que ele pudesse, a partir deste barco, pregar para aquela multidão. E é interessante porque você deve recordar na exposição passada que este Pedro, este Simão, até então Simão, a qual Jesus faz esse pedido para que ele o sirva, é o mesmo Simão que foi servido há pouco, quando sua sogra foi curada de uma febre muito alta. Então, Simão, que no primeiro momento foi servido por Jesus, agora tem a oportunidade de retribuir esse serviço, essa gentileza, e é exatamente isso que ele faz. Prontamente, Simão bota o barco à disposição de Jesus. E o texto nos diz, então, que Jesus senta-se
Ou seja, ele assume, você sabe disso, não é? A posição de mestre, é essa posição que ele vai assumir no Sermão da Planície aqui em Lucas, ou no Sermão da Montanha, no Evangelho segundo Mateus, e nessa posição de mestre ele vai começar a ensinar. Certamente é maravilhoso. Agora há pouco eu perguntei, quando você pressiona Jesus, qual é o intuito de você fazer isso? Certamente é maravilhoso nós recebermos bênçãos, dádivas do Senhor nosso Deus. É uma bênção para mim e para você quando o Senhor nos abençoa com bens materiais. É uma bênção quando o Senhor abençoa a mim e a você com saúde, com resposta de oração, quando nós estamos sendo afligidos pela dor e nós nos curvamos diante do Senhor e pedimos a Ele, quando pessoas intercedem em nosso favor, quando Deus levanta médicos, terapias, medicamentos e nós somos abençoados. É uma bênção, é maravilhoso. Quando nós estamos na igreja, como na noite de ontem, que foi particularmente uma bênção para mim, quando nós estamos na igreja no domingo e nós temos um local confortável e nós recebemos a exposição da palavra de Deus e isso aquece o nosso coração, traz para nós uma mensagem de confronto, mas também de esperança, é uma bênção. Então é uma bênção receber bênçãos de Deus. É uma bênção, é uma maravilha receber dádivas de Deus. Mas, quando o assunto é dar, quando o assunto é a mão de volta, tem um ditado que o pessoal fala, né? Que a gente só se coça assim, né? Já ouviram isso? A gente nunca se coça assim. Quando o assunto é nós darmos a Deus, darmos ao Senhor, aí a história é outra. E eu poderia gastar bastante tempo aqui, mas eu quero que você reflita sobre isso. Como é que está o seu tempo? Quanto de tempo você tem dedicado a Deus? Você tem entregue a Deus? Como é que está a agenda da sua vida? Como é que está a disposição do seu coração? Eu estou levando em consideração aplicativamente essa relação aqui entre Jesus e Pedro e Simão. No momento, Simão está recebendo, agora ele está sendo convidado a dar, e ele faz isso. Assim também acontece com você? Você tem dado ao Senhor o seu melhor? Aquilo que o Senhor tem proposto no seu coração, você tem entregue a Ele? Quando você escuta a mensagem do Evangelho, conclamando você a ser mais fiel a Ele, a buscar a sua face, você tem obedecido a essa voz e tem dado o seu melhor, o seu coração, a sua vida? É bom receber, é uma bênção, mas, segundo o nosso próprio Senhor nos ensina, coisa melhor é dar do que receber. Jesus pede a Simão, assim como Jesus pede a mim e a você. E a resposta que nós devemos dar, à luz do Evangelho, à luz do que o Espírito Santo está nos ensinando hoje aqui, é mais ou menos assim. Quando o Senhor pedir alguma coisa a você, a sua resposta deve ser: Senhor, está aqui. É isso que o Senhor quer? Não importa quanto isso me custa. É isso que o Senhor está querendo de mim, é teu. Tome, use. E não use para o meu bem, não. Use em primeiro lugar para o teu próprio louvor. Use em primeiro lugar para a tua própria glória. Se sobrar umas migalhinhas que caírem para que eu coma, está ótimo, Senhor. Mas é isso que o Senhor quer, tome. É isso que o Evangelho está nos ensinando nessa noite. Então o texto fala que ele estava sentado e ele ensinava. Habilmente o Senhor procura a melhor forma de executar o seu trabalho. Ele tinha uma missão a fazer. E aqui ele vê uma situação em que ele precisa tomar algumas decisões e ele procura a melhor forma de cumprir essa missão, de realizar esse trabalho. Ir para o barco, para ele, era melhor em todos os sentidos. Ele iria aproveitar a acústica do mar, que geralmente ele sempre sopra da água para o continente, então acusticamente a sua voz ia ser propagada pelo vento. Ele conseguiria enxergar melhor toda aquela multidão que até então estava o apertando, e ele também ficaria numa posição mais confortável, de maneira que a sua voz poderia ser ouvida por todos. Então é isso que ele faz. E nós vemos aqui o Senhor Jesus como nosso maior modelo, nosso maior referencial, com muita graça realizando a sua missão sem desculpas. Jesus não deu um grito de histeria e disse: olha, saiam daqui que eu não quero mais saber de vocês estão me apertando aqui, eu não tenho tempo para isso, eu não vou me envolver mais com vocês. Não, ele não dá desculpa, não.
E aqui eu quero chamar a sua atenção, a minha, porque fui eu que meditei nesse texto segundo a vontade de Deus, e a sua também. Nós temos que parar de dar desculpas quando nós somos pressionados pelas circunstâncias. E rapidamente nós levantamos a mão e dizemos, não dá não, peraí, não me pressione não, que eu não trabalho na pressão. Não, Jesus, não, Senhor, não, peraí, não, pastor. Não, pastor, peraí, que é isso? Não, tenha calma, ninguém me pressiona lá fora, por que você é pressionado no reino de Deus? Nós temos que parar de dar desculpas, de dizer que nós não temos tempo, de dizer que nós não sabemos fazer isso ou não sabemos fazer aquilo, de dizer que, olha, já, fique tranquilo que já eu vou fazer. Jesus não faz isso, ele não dá desculpa, ele não olha para aquela situação sufocante, porque literalmente estava sendo sufocado, ele não dá desculpa. É o pescador da Galileia. Ele pede, Pedro, afasta esse barco aqui um pouquinho da praia. O pescador da Galileia está no seu púlpito flutuante e a pesca maravilhosa vai começar já. Espera um pouquinho. O versículo 4 e 5 diz que quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Há uma mudança rápida no texto. Parece que o foco dessa passagem não é a exposição em si, não temos informação daquilo que Jesus pregou, sabemos que foi o Evangelho, mas o conteúdo não é trazido para nós propositalmente, porque você vai começar a ver que o foco não é a mensagem. Embora nós tenhamos ricas instruções até aqui o versículo 3. Mas então Jesus, nós somos informados de que aquelas pessoas tinham tentado pescar e que não tinham conseguido pescar nada. E parece que Jesus, de alguma forma, sabe disso. E ele dá a ordem, leve, é uma ordem, leve o barco. Para onde? Para o lugar mais fundo do lago. Atenção, irmãos, atenção, igreja. O Senhor Jesus, ele não estava falando com quaisquer homens, ele estava falando com uma cooperativa, com uma associação de pescadores profissionais. Esse carpinteiro de Nazaré está dando um comando para aqueles homens que eram profissionais, que viviam disso. Muito possivelmente que aprenderam os seus ofícios. Por exemplo, Tiago e João eram filhos de Zebedeu, ou seja, aprenderam o seu ofício com o seu pai, então eram homens experientes. Aqueles homens, segundo o que o texto nos diz, eles já haviam feito o seu trabalho, eles já tinham saído de madrugada, era difícil pescar de madrugada, era penoso, mas era justamente de madrugada o momento mais propício para que a pesca fosse bem sucedida, porque era de madrugada, no escuro, onde a temperatura era mais amena, que os peixes subiam. Mas não, Jesus diz que eles deveriam sair naquela manhã avançada, muito possivelmente aqui já era o meio para o fim da manhã, o sol estava alto, por causa do calor os peixes desciam para o fundo do lago e era muito mais difícil de se pescar nessas condições. Logo, as condições e o pedido de Jesus, elas são as menos favoráveis possíveis. Era muito improvável que essa pescaria desse certo. E Pedro, Simão, argumenta com Jesus, diz, olha, nós trabalhamos a noite toda e nós não conseguimos apanhar absolutamente nada. Com todos os anos de experiência e toda a técnica que nós temos, nós não conseguimos um único fruto do nosso trabalho. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque eu e você, às vezes, somos muito infantis. O coração humano, ele tem a tendência de confiar nas suas aptidões pessoais. O coração humano é arrogante, assim como os pescadores de competição ou de recreação que gostam de ostentar os seus troféus. O coração humano, ele acha que é simples. Basta se organizar, basta ter o melhor equipamento, basta fazer a preparação, seguir a técnica, seguir o conselho
e a experiência daqueles mais velhos, daqueles bem-sucedidos, é simples. E atenção, essa inclinação do coração não fica só no contexto de quem não é crente. Muitos crentes também agem da mesma forma. Acham que se for feito tudo à risca, que se for feito tudo na técnica, na perfeição, está tudo sob controle. Não precisa nem da mão de Deus. Basta eu seguir aqui, olha, eu sei fazer muito bem o meu trabalho. Então, se eu continuar fazendo o meu trabalho, tendo aqui a boa relação com o meu chefe, estudando para esse concurso, que só depende de minha nota. Então, se eu fizer o melhor curso, tiver os melhores professores, se eu me dedicar, se eu me aplicar, eu não preciso nem de Deus. Claro que isso não sai da boca para fora, mas isso está aqui no coração. E às vezes nós somos assim, nós achamos que tudo está no controle das nossas mãos. Porém, quando as coisas correm mal, a primeira coisa que o coração humano faz é questionar, é dizer, peraí, como é que é isso? Eu não fiz tudo certo? Aí quando você é crente, ainda diz assim, que é isso, Senhor? O que está acontecendo? O que há de errado? Eu não estou fazendo diligentemente o meu trabalho? Por que eu não estou colhendo a bênção daquilo que eu estou fazendo? Eu estou seguindo à risca o que eu tenho que fazer. Eu não posso ser reprovado por ninguém. E, no entanto, eu não estou conseguindo ver e usufruir da bênção, como se Deus fosse obrigado a nos abençoar. Desde o Antigo Testamento que nós somos informados de que não é assim. Não funciona assim. Provérbios 21, 31 nos diz que o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem de quem? Do Senhor. O Salmo de número 20, versículo 7, nos diz que uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Portanto, a Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, nos diz que a nossa confiança, que a sua confiança não deve estar em você. Você pode ser exímio no que você faz. Você pode dominar todas as técnicas, todos os meios. Você pode ser bom mesmo no que você faz. Você pode correr e fazer tudo certinho. Você pode até agir de maneira bíblica. Faça isso. Não deixe de fazer isso. Faça e diga assim, Senhor, se o Senhor quiser, me abençoe. Se o Senhor quiser, que o Senhor me agracie com as tuas bênçãos. Eu vou continuar fazendo a minha parte, mas cabe ao Senhor decidir me abençoar na proporção que o Senhor quiser, porque o Senhor não é obrigado a nada. Deixe-me dizer a você que é possível que você trabalhe duro. É possível que você trabalhe a noite todinha, empenhando todos os seus esforços da maneira adequada, com a técnica perfeita, e você não pegue nada. É possível isso acontecer com você, como aconteceu com essa colônia, com essa cooperativa de pescadores. Aqui nós estamos vendo, e eu não quero prometer isso a você, mas aqui nós estamos vendo que esses homens não pegaram um peixe, sabe por quê? Porque Deus tinha algo melhor para eles. Eu não estou lhe prometendo nada. Eu estou dizendo que o Senhor tem sempre o melhor para o seu povo. Ele sabe exatamente, invista todo o seu melhor para Deus. Se Ele não abençoar você, Ele sabe por que Ele não abençoa ainda. Ele sabe o que é melhor para você. E quando Ele quiser, já falamos sobre isso. Mas que o seu coração não se levante em rebeldia, questionando a Deus. Que você nunca duvide, nunca questione o agir da providência de Deus. Deixe dizer a você que eu sei que você tem necessidades, porque não há ninguém nesse mundo que não tenha. E deixe dizer a você que para todas as suas necessidades, Deus tem a solução, a provisão. Vamos fazer comparações assim. Digamos que as suas necessidades são peixes. Deus tem peixe para arrebentar a sua rede. Ele tem peixe para fazer muito além daquilo que você pode imaginar. Lembre-se disso. Diga isso ao seu próprio coração, à sua própria mente, à sua própria alma. Por que te perturbas, ó minha alma? Diga isso para ela. É isso que acontece com Simão. Pela graça do Evangelho, pela graça de Deus. Simão olha aquela fala improvável e ele não vê apenas o filho de um carpinteiro que não entende de pesca. Não. Custa caro, viu, Jesus, voltar para o mar. As
famílias se associavam em cooperativas para poder dividir o custo, porque era muito caro para uma família manter o custo de um barco, de 2 barcos. Então custa caro voltar para o mar. Mas a resposta de Simão é essa: sobre essa tua palavra lançarei as redes. Simão está dizendo: eu não estou enxergando apenas um carpinteiro, eu estou reconhecendo que o Senhor é soberano, que o Senhor é mestre, que o Senhor é rabi, é professor, o Senhor é que ensina, que instrui, o Senhor manda e eu obedeço, apenas obedeço. E aqui nós vemos 2 coisas acontecendo antes da bênção vir, antes da grande pesca, da pesca maravilhosa chegar. A primeira, a ação imperativa e soberana de Deus. Imperativa, de imperativo. Ação imperativa e soberana de Deus. Lancem as redes. Esse verbo significa literalmente afrouxem, relaxem a rede e deixem a rede cair na água. Ação imperativa e soberana de Deus. Segundo, a responsabilidade responsiva dos homens. Nós lançaremos. Sobre esta tua palavra, nós vamos lançar as redes. Nós vamos afrouxar as redes nas águas misteriosas da tua providência. Sim, eu e você sabemos que o Senhor tem uma voz imperativa, soberana. Sabemos disso. Mas nós também temos uma responsabilidade, nós temos um dever de obedecer incondicionalmente quando nós ouvimos a voz de Deus nos dizendo, faça. Devemos dizer, sim, Senhor soberano, Rei de todo o universo, nós vamos fazer conforme a Tua palavra, incondicionalmente e sem reservas. Ah, igreja, como isso é bonito na teoria, como é difícil colocar isso em prática, mas é isso que o Evangelho está nos ensinando. Sobre as águas escuras e turvas da Tua providência, eu vou afrouxar, eu vou deixar a rede descer. A nossa confiança não está nas águas escuras e frias do desconhecido. O que vai acontecer com você amanhã? Eu não sei. São águas turvas, escuras, frias, mas a sua confiança não deve estar nisso. A sua confiança deve estar sob a Tua palavra. Eu lançarei. Quantos podem dizer amém? Amém. O versículo 6 e 7 nos diz que fazendo isso, ou seja, lançando, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Talvez a sua versão mais antiga diz irem a pico, quase afundarem. Essa foi a consequência da confiança e da obediência deles. A abundância. Mais uma vez eu vejo 2 coisas acontecerem aqui. Enquanto eles não sabiam ao certo o que ia acontecer, será que vai dar peixe? Será que vai surtir efeito essa orientação do mestre? Enquanto eles estavam ainda vendo se ia surtir efeito ou não, a realidade que se revelou foi essa. A estrutura deles nem pronta estava para receber o que Deus estava fazendo. Ouve-se e vê-se as redes se rompendo aqui e ali. Não se romperam de maneira que os peixes se perderam. Era um estalar de corda aqui, outro estalar de corda ali. A rede começou a romper. Enquanto eles estavam preocupados, será que vai dar alguma coisa essa pescaria? As redes já estavam começando a se romper. Essas águas profundas, no sol quente da manhã, não impediram de Deus fazer o que Ele tinha projetado fazer. As águas estão turvas na sua vida, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se Deus vai responder a sua oração e quando Ele vai responder a sua oração e como Ele vai responder a sua oração. Deixa eu dizer a você, se prepare, porque possa ser que o Senhor esteja pronto para responder a sua oração e o seu barco e as suas redes não estejam nem prontas para receber o que Deus pode fazer na sua vida e que Ele eventualmente quer fazer na sua vida. A segunda coisa que eu vejo
é que não só o Senhor fez o que lhe aprouve, mas eram tantos peixes que ainda, é tão claro isso no texto, não é? Que ainda foi preciso outro barco, de maneira que os dois barcos quase afundam. Tamanha foi a provisão de Deus. Veja, uma noite inteira de trabalho não foi suficiente para encher nem um balde de um dos barcos. Sob a palavra de Deus, sobre a ação providente e soberana de Deus, os dois barcos estão quase afundando. No nível do mar, estava quase abaixo. A água estava quase entrando e afundando o barco, de tanto peso, de tanto peixe. É triste porque muitas pessoas olham para essa passagem e querem explorá-la apenas como fonte de teologia da prosperidade. Deixa eu dizer a você que essa passagem aqui não tem nada de teologia da prosperidade, muito pelo contrário. Eu quero chamar aqui a sua atenção à sua responsabilidade. O que o Evangelho está ensinando aqui, muito mais do que o que Deus vai fazer, porque isso cabe a Ele, é a minha e a sua responsabilidade de ouvir a voz de Deus e dizer: eu vou fazer conforme o Senhor está ordenando. Essa é a nossa responsabilidade, essa é a verdadeira prosperidade, é isso que Deus espera de nós. É isso que está sendo ensinado aqui. Faça, obedeça a Deus. Mas pastor, obedeça a Deus, meu irmão e minha irmã, e deixe o resto com Ele. As águas estão escuras, são profundas, você precisa esperar, você precisa confiar, então faça isso. Afrouxe as suas redes, lance as suas redes e confie. Agora eu repito, se prepare, pois é certo, igreja, que Deus pode fazer infinitamente mais do que você pede ou do que você pensa, segundo Efésios capítulo 3, versículo 20. Mas as pessoas olham para esses versículos 6 e 7 e dizem: aqui está uma teologia da prosperidade pronta, nós vamos encher as igrejas com essa pregação, nós vamos tirar dinheiro das pessoas. Deixa eu dizer que se engana quem olha para essa passagem e pensa que essa foi a pesca maravilhosa. Não, a pesca maravilhosa não foi no versículo 6 e 7. A pesca maravilhosa vai começar agora, a partir do versículo 8. Veja o que diz o versículo 8, 9 e a primeira parte do versículo 10. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Aqui está a pesca maravilhosa começando. Pedro foi definitivamente fisgado. É isso que o agir de Deus faz no coração daqueles a quem Ele ama. Perceba, igreja, havia muito trabalho a ser feito, havia muito lucro a ser auferido, eram muitos peixes para serem tratados, para serem disponibilizados à venda. E onde é que está Pedro? Pedro está prostrado, Pedro está de joelhos na presença de Deus. Meditando nessa passagem, me veio à memória uma lembrança muito antiga, que eu quero partilhar com vocês. Eu me lembro que Yasmin tinha, nossa filha mais velha, 3 anos de idade, quando, com a ajuda de um familiar, com muita dificuldade, nós compramos a bicicletinha da Eliana, que ela tanto sonhava. Foi uma vitória muito grande para nós como família, porque foi uma surpresa. E nós deixamos aquela bicicletinha no quarto, escondido, ela tinha 3 aninhos de idade, faz 21 anos isso. E então, ela foi surpreendida, abrindo a porta e encontrando a bicicleta da Eliana lá. Ela ficou muito feliz. E para minha surpresa, o meu sonho de infância era ter uma bicicleta, minha família é muito pobre, nunca pôde me dar. Então, o meu sonho era realizar esse sonho de infância através da realização da minha filha. E eu achei que isso fosse acontecer, mas isso não aconteceu. Aconteceu algo muito superior. A Yasmin, quando chega diante da bicicleta, que ela para, ela volta para mim, para a Thaís, e diz: nós precisamos orar. E nós precisamos agradecer a Jesus por essa bicicleta. Foi a primeira coisa que ela fez. Antes de tocar na bicicleta, ela fez isso. E apesar de eu e Thaís termos ensinado isso a Yasmin,
nós fomos impactados com aquilo. Eu achava que eu seria abençoado pela alegria, pela euforia, bolando com a bicicleta, como eu queria ter feito na minha infância, mas não. Eu fui presenteado com um pequeno fruto do Evangelho que havia sido ensinado para ela. É certo que Pedro está profundamente contente, impactado, mas tudo isso se torna secundário. O efeito que a grande bênção de Deus causa na vida dele é essa: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. É como se Pedro estivesse dizendo: Senhor, a distância entre nós é grande demais. Quando ele diz eu sou pecador, e você vai observar essa palavra pecador nesse contexto, veja o que Pedro está dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou inclinado ao pecado. Porque ao invés de eu adorar a Deus, eu sou devotado à prática do pecado. Eu sou preso. Pedro está dizendo a Jesus: eu sou preso ao pecado. Essa palavra pode ser traduzida literalmente: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou especialmente ímpio. A distância, o abismo que existe entre nós é muito grande. Senhor, se afaste, vá embora, porque eu estou completamente fora dos teus padrões. Eu estou completamente fora dos padrões da lei. Eu sou um transgressor, eu sou um pecador. Mas talvez você que nos visita aqui hoje, e que talvez não seja ainda um crente em Jesus, de maneira de fato e de verdade, talvez você pense que Pedro teve uma crise de identidade, ele ficou muito comovido, impactado com aquilo tudo que estava acontecendo, mas eu quero dizer que não. Porque o texto está nos dizendo que não foi só Pedro. Toda a cooperativa foi tomada pelo mesmo senso. O texto fala, na versão revista e corrigida, que espanto se apoderou daqueles homens. E essa palavra espanto, na língua grega, diz que eles ficaram imóveis, que eles ficaram estatalados, como dizem aqui no Nordeste, com aquilo que aconteceu. Lá estão Pedro, André, Tiago e João. E eles estão dizendo: nós somos pecadores. Foi isso que a bênção de Deus produziu no coração desses homens. Perceba que atitude diferente, essa atitude que o Evangelho causa quando, de fato, ele impacta o coração de um homem, de uma mulher. É uma atitude muito diferente do que nós vemos hoje, de pessoas que dizem professar fé em Deus, que alegam, que temem, que amam a Deus. Na prática não é assim. Muitos que dizem amar a Deus ficam com raiva quando Ele não os abençoa. E quando Ele abençoa, quando de fato Ele abre portas através da graça comum, se esquecem de Deus. Ou blasfemam, murmuram, porque Deus não faz, ou então quando Deus faz, literalmente se esquecem dele. Mas aqui nós estamos vendo um coração ou corações alcançados pela graça. Corações que são alcançados pela graça e que têm uma real concepção de si mesmo, dizem: Senhor, me deixe, Senhor, Kyrios, soberano absoluto, me deixe, porque Tu és santo e eu sou pecador, eu sou pecadora. Mas então vem a boa notícia. Então se cumpre o que está escrito no Salmo 51, versículo 17: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A segunda parte do versículo 10 e o versículo 11, o Evangelho nos informa que então Jesus disse a Simão: não tenha medo. A boa nova do Evangelho: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. É interessante que você não vai encontrar aqui o Senhor Jesus repreendendo a Pedro, porque Pedro estava certo. Ele é o santo de Israel. Ele é o soberano. Ele é o eterno Filho de Deus. Então, Jesus não está repreendendo Pedro, porque Pedro está certo no que está dizendo. O que ele apenas diz é: não há o que temer. Ah, você reconheceu o seu pecado? Você está prostrado diante de mim, reconhecendo que eu sou santo, que você é pecador? Deixe-me dizer a você as boas novas do Evangelho: não há o que temer. Você não precisa fugir. Ao contrário, o Senhor Jesus disse: eu os farei pescadores
de pessoas. A ideia é: eu farei de vocês homens que comunicarão vida, que transmitirão vida. Vocês são pescadores. Vocês tiram peixes vivos do mar para depois matá-los para a subsistência de vocês. Eu farei de vocês pescadores, que pescarão homens mortos em seus delitos e pecados, e pela ação da minha palavra e do meu Espírito, esses homens, eles viverão. Eu farei de vocês pescadores de homens. Nada que vocês aprenderam até hoje vai servir para vocês. Vocês são pescadores profissionais, mas o tipo de pesca que agora eu colocarei vocês, eu precisaria ensinar vocês. E eu vou não só ensinar vocês a serem pescadores, como eu farei de vocês hábeis pescadores de homens. Então o texto diz que eles arrastaram, final do versículo 11, eles arrastaram os barcos para a praia. É interessante, sob a tua palavra, eles pegam o barco e levam para o fundo, para o desconhecido, confiando apenas na mão da providência. E sob a tua palavra, eles trazem os barcos para a praia. E agora eles vão para a determinada missão, a sabida missão na terra, pescar homens. Esses homens estavam deixando tudo para trás, estavam deixando sua profissão, uma das mais rentáveis da sua época. Eles estavam deixando tudo para seguir a Jesus. A pescaria, ela foi um sucesso, mas esses homens não têm dúvida alguma. Sabe por quê? Porque o Evangelho alcançou eles. Não há hesitação nenhuma. Aquelas 2 pilhas de peixe naqueles 2 barcos não fizeram eles olharem dizendo: rapaz, Jesus, o senhor quer mesmo que eu vá? Eu estou tão apegado a esses peixinhos. Não, eles não hesitam, diz o texto. Eles não duvidam, eles não se apegam a um único peixe. O texto diz que eles deixaram tudo para trás. E aqui nós temos o registro do chamado dos primeiros discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Uns são chamados a dedicar a sua vida em tempo integral, a servir ao Senhor em tempo integral, como os ministros do Evangelho. Alguns, de fato, são chamados assim, nem todos. Mas deixe eu dizer a você que todos nós somos chamados a estar prontos a deixar tudo por Jesus. Eu vou repetir. Todos nós, se você é um crente em Jesus, você é chamada hoje a estar pronto, disposta a deixar tudo por Jesus. Eu repito essa frase porque ensinar isso a partir de um púlpito hoje numa igreja evangélica em nosso país é escandaloso. É um escândalo, as pessoas não querem ouvir isso. Os pastores não querem pregar isso porque isso não enche igreja. Mas nós somos chamados pelo Senhor e Ele nos pede: eu preciso do teu barco. Eu preciso que você me entregue isso. Eu quero isso na sua vida. Isso não lhe pertence, isso é meu. Lucas capítulo 14, versículo 25, 26 e 33, mais adiante, o Senhor vai dizer, o evangelista Lucas vai dizer, palavras do nosso Salvador. Ele vai dizer que grandes multidões acompanhavam Jesus de novo. Só que agora ele volta-se e lhes disse: se alguém quer vir a mim e não me ama mais do que ama a seu pai, ou a sua mãe, ou a sua mulher, ou a seus filhos, ou a seus irmãos, ou a suas irmãs, ou até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Versículo 33, assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Essa é a palavra do Evangelho. Essa é a palavra que está sendo pregada ao seu coração nessa noite. Mas deixa eu completar com Mateus capítulo 19, versículo 29, quando mesmo o Senhor Jesus, ele diz: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna.
Portanto, eu quero encerrar essa mensagem, em primeiro lugar, me dirigindo a você que ainda não se entregou a Jesus, não reconheceu como Pedro, como Simão, sou pecador, você, Jesus, é o Senhor. Eu quero me dirigir a você. Eu quero perguntar a você como é que está a maré da sua vida. Como é que está o dia hoje? Está ensolarado e quente, e a provisão está lá no fundo, na parte mais difícil. Deixe-me perguntar a você, será que vai dar peixe na sua vida? Será que as águas não são profundas demais e é por isso que você sozinho, lançando rede onde não tem que lançar, não está conseguindo um único peixe sequer? Eu preciso dizer a você que eu não preciso de nenhuma das respostas às perguntas que eu te fiz. Como é que está a maré da sua vida? Como é que está o dia? Como é que estão as águas? Porque para Jesus isso não faz diferença. As condições da sua vida podem ser as mais desfavoráveis possíveis. Para Jesus isso não faz diferença. Hoje você está ouvindo a palavra do Evangelho e Ele está pedindo a você o seu barco. Ele está pedindo o barco da sua vida. E eu espero que você tenha percebido o que o Evangelho está ensinando. Que Ele não precisa de você. É você que precisa dele. Ele não precisa do seu barco para andar sobre as águas. Quando Ele quiser, Ele anda sobre as águas. Pedir o seu barco, Jesus chamar você ao arrependimento e dizer, reconheça os seus pecados e me aceite como seu Senhor e Salvador, é uma bênção para você. O barco que Ele pede a Pedro não era para benefício próprio, era para benefício de Pedro. Portanto, deixe eu dizer a você, como ministro do Evangelho, coloque seu barco à disposição de Jesus. Deixe Jesus entrar no barco da sua vida. Deixe Ele se assentar. Deixe Ele tomar o lugar que é dele, que pertence a Ele. E então, Ele vai ser soberano e vai fazer o que Ele quiser na sua vida, no tempo dEle e da forma dEle. Mas também quero me dirigir a você, igreja, a você, crente. Deixe-me dizer a você aquilo que o Evangelho já lhe disse. És um pescador de gente. Já se deu conta disso? Já se deu conta, cristão, cristã, que você é um púlpito flutuante de Jesus nesse mundo? Deixe-me perguntar a você então, crente. Tens saído a pescar? Estás colocando o teu ofício, a tua vocação, a serviço daquele que te comissionou e que te fez, efetivamente, pescador de homens? Ou acaso, crente, estás sentado, sentada, cabisbaixo, cabisbaixa, limpando, remendando as tuas redes e duvidando da provisão de Deus, duvidando, será que Deus me vocacionou? Será que Deus me ama? Deixe-me encorajar você com mais uma porção das Escrituras. Atente, preste atenção. Apesar de todas as suas fraquezas, apesar de ter negado ao Senhor, Pedro, este que Jesus disse, vou fazer de você pescador de homens. Vou fazer. No livro de Atos, na sua primeira mensagem, na primeira vez que ele sarrafiou, foram 3.000 almas. Então não duvide da vocação de Deus na sua vida. Não duvide de que Ele comissionou você e que Ele efetivamente fez de você homem, mulher de Deus, pescador de gente, pescadora de gente. Quando Pedro sarrafia pela segunda vez, sobe para 5.000. Na terceira vez, para-se de contar. Quem está vindo nas exposições nas quintas-feiras está acompanhando as exposições. Uma multidão, homens e mulheres, estavam sendo agregados, unidos ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor fez de Pedro e dos apóstolos, e de mim, e de você, e da igreja ao longo da história, pescadores de gente, a despeito das nossas fraquezas. Mas, pastor, como isso é possível? Se o senhor conseguir me explicar isso, eu vou dar crédito na sua mensagem. Como é que pode Pedro, que negou ao Senhor,
Como é que pode eu? Como é que pode o Senhor efetivamente, eficazmente ser pescador de homens? É possível, pastor, com essa miscelânea, com essa babel de falsos evangelhos que existem por aí, é possível eu ser cheio do Espírito Santo e eu pregar a palavra de Deus com intrepidez e com ousadia, e vidas se achegarem ao Senhor, lágrimas escorrerem pelo rosto, corações serem convertidos, arrancados os corações de pedra e implantados os corações de carne? Deixe-me dizer a você que é possível sim, por uma única razão, porque aquele mesmo que falou em Gênesis 1:20, que as águas sejam povoadas de enxames, de cardumes de seres vivos, é o mesmo que tem poder para dizer a você: eu vou fazer de você pescador de homens. Quantos podem dizer amém? É o mesmo Logos, é o mesmo eterno Filho de Deus. É por isso que não depende de mim, é por isso que não depende de você. Ele pode fazer, e Ele fez, e Ele continua fazendo no seio da sua igreja. Lembre-se, o peixe se tornou um dos principais símbolos da fé cristã ao longo da história. O acróstico das iniciais de peixe em grego significam Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Tem misericórdia de nós, ó nosso Deus. Tem misericórdia de nós, porque o Senhor tem nos encontrado remendando redes, lavando redes, encostando redes, não confiando na Tua provisão, na Tua palavra, na vocação que o Senhor nos comissionou. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, assim como os primeiros discípulos, a olhar para o Senhor e dizer: somos pecadores, o Senhor é santo, mas sob a Tua palavra nós vamos relaxar as nossas redes, nós vamos lançar, nós vamos obedecer incondicionalmente, nós vamos deixar tudo aquilo que o Senhor requerer de nós, e nós vamos Te seguir, ó Deus, aonde quer que o Senhor nos leve. Faz isso no coração da Tua igreja aqui reunida, ó Espírito Santo de Deus, aplique a Tua palavra aos corações, mas também da mesma forma, ó Deus, os corações que aqui estão, que aqui se encontram, que ainda não firmaram compromisso contigo, ó Deus, concede-lhes a graça de crerem no Teu Evangelho, de maneira que eles olhem para si mesmos e digam: sou pecador, sou ímpio, o Senhor é santo, e que eles possam ouvir a Tua voz dizendo: não tenha medo. Aplique a Tua palavra também a esses corações, segundo o Teu querer. Assim nós Te oramos, em nome de Jesus. Amém.